Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir sobre a independência do Brasil, que para muitos, 7 de setembro de 1822, foi o marco determinante para que o processo se instalasse no país. A independência de Portugal, depois de mais de 322 anos de jugo, e que as coisas aconteceram da forma mais natural do mundo, e não foi. A região sul-sudeste, as pessoas já estavam conscientes e conscientizadas de que a independência era inevitável e transcorreu normalmente. Mas na região nordeste e norte, começando pela Bahia, passando pelo Piauí, passando pelo Pará, por Belém, por exemplo, não foi muito fácil. Então, nós precisamos descobrir isso depois de 200 anos de independência, que acontecerá no dia 7 de setembro deste ano, e que muitos brasileiros não conhecem. Detalhe importante é que este vídeo está sendo feito por sugestão de um dos inscritos no nosso canal. Era 19 de outubro de 1822, quando o Major Fidié, que era um português que veio com a missão de manter a região Nordeste, Piauí, Ceará e Maranhão principalmente, sob o jugo de Portugal, tomou conhecimento de que parnaibanos fizeram também o grito de independência. Ele ficava residindo em Oeiras, Piauí, e imediatamente convocou o seu exército e resolveu, em marcha, eles, oficiais a cavalo e os soldados a pé, fazerem o percurso de Oeiras para Parnaíba, para poder acabar com essa rebelião, não é? E esse percurso ele gira em torno de 660 quilômetros, caminhada longa, mas necessária para manter a unidade com Portugal. Na região de Campo Maior, que fica a pouco mais de 80 quilômetros ao norte, em direção a Parnaíba, de Teresina, capital do estado, eles fizeram uma parada para poder, vamos dizer assim, trocar o fôlego e continuar a caminhada até Parnaíba. Essa caminhada até Parnaíba fez com que as pessoas em Parnaíba, alguns fugissem principalmente para o Ceará e outros para o Maranhão, de forma que quando ele chegou, ele foi saudado com foguetes, fogos de artifício, aquela história toda, e conseguiu, segundo ele, debelar a intenção de independência dos parnaibanos. Só que ele não contava que a rebelião não fosse só de Parnaíba, a rebelião estava do outro lado, no Ceará, e também do lado do Maranhão. Todos queriam se desvencilhar de Portugal. E aí ele resolveu, por conta de uma informação que ele tomou conhecimento de que em Oeiras havia também uma rebelião, de onde ele havia saído, ele resolveu retornar para Oeiras. E nessa passagem dele, ele passou, por exemplo, por Piracuruca, que fica mais próximo de Parnaíba, e lá não encontrou a cidade, encontrou praticamente, aliás, e lá encontrou apenas a cidade, porque as pessoas fugiram com medo, já que eles eram bem armados em relação aos nativos e que poderiam fazer com que a força imperasse. E quando ele chega em Campo Maior, ou se aproxima de Campo Maior, os campo-maiorenses começaram um movimento de rebelião e, auxiliados por suas mulheres, que foram determinantes para que o resultado dessa batalha fosse vitoriosa para nós piauienses e para nós brasileiros, porque era mais uma contra Portugal, elas ajudaram, elas incentivaram e eles saíram para as margens do riacho Genipapo para esperar a chegada do Major Fidié. E esse Major Fidié, quando chegou próximo de Campo Maior, ele dividiu a sua equipe em duas frentes. E como os nativos, as armas do nativo eram foice, facão, enxada e outras armas menos, vamos dizer assim, danosas, menos contundentes, ele avançou sem nenhum receio. E quando chegou para a batalha campal,
encontrou um povo aguerrido, um povo destemido, um povo que realmente estava imbuído do propósito da independência do Brasil, da independência do estado do Piauí de Portugal. E lá Fidé encontrou o obstáculo que ele precisava. É bem verdade que morreram muitos nativos, que morreram também muitos soldados, mas que o povo não se deu por vencido. E o certo é que depois que Fidé chegou, segundo ele, venceu a batalha, muitos mortos, e depois que ele sepultou todos os seus soldados, começou a perceber que ele não tinha mais alimento, que na cidade ele não conseguiria alimento, e que ele resolveu fugir para um local chamado Estanhado, às margens do rio Parnaíba, que hoje é conhecido como a cidade de União, que fica a 60 quilômetros ao norte de Teresina. Ele conseguiu atravessar o rio Parnaíba e fugir para Caxias, aonde foi preso. De Caxias ele foi trazido para Oeiras e de Oeiras ele foi enviado para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro ele foi mandado para Portugal. Para os portugueses, ele era um herói. Ele trabalhou, ele fez de tudo para manter Portugal à frente da colônia Brasil. Mas, infelizmente para eles, mas felizmente para nós, o povo aguerrido de Campo Maior, com a sua, vamos dizer assim, missão cumprida, tornou-se o grande vitorioso. E por conta disso, surgiram várias homenagens. Uma das últimas foi do IPHAN, que fez com que fosse o monumento do Genipapo, que vocês estão vendo a imagem aí, ele fosse consagrado como um patrimônio nacional. E chegou ao ponto mesmo de receber versos de Drummond de Andrade, que vocês também estão vendo aí, tratando sobre Campo Maior, sobre a Batalha do Genipapo, sobre os heróis do Genipapo. Finalizando, podemos afirmar sem medo que a luta ou a Batalha do Genipapo foi a demonstração da bravura de piauienses que não tiveram receio em aqui também fazer o nosso grito de independência, que afinal de contas o Piauí estava inserido no contexto e com a responsabilidade de um povo que estava imbuído de deixar o jugo português. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.